Boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Para isso, vamos começar fazendo uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre Amigo, mentores da nossa casa de oração que nos assistem nesse momento, gostaríamos de rogar a proteção, o amparo, para que possamos estar concentrados, receptivos, com pensamento livre, para aprendermos e cada vez servir melhor o nosso próximo. Agradecemos muito pela oportunidade, que Jesus nos abençoe, nos ampare todos os dias de nossa vida, que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, é o capítulo número 11. Esse capítulo, Kardec começa respondendo uma pergunta que foi feita para Jesus. Qual é o maior mandamento? Perguntou um doutor da lei. E Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E tem uma outra fala que é: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. E, sem dúvida, esses dois mandamentos consistem em toda a lei de amor. É a base de toda a lei de amor que foi tanto pregada por Jesus. E todas as outras situações, atitudes, se nós avaliarmos do ponto de vista do que nós queremos para nós e estendêssemos isso ao nosso próximo, com certeza nós viveríamos mais em harmonia. Também nesse capítulo, para demonstrar o porquê desses mandamentos, Kardec apresentou uma passagem que Jesus relatou. Que ele disse que o reino dos céus é como um rei que quis tomar contas a seus servos. Quis que os seus servos prestassem contas, né? O que ele disse? Que tinha um senhor que tinha muitos servos e um desses servos lhe devia uma boa quantidade de dinheiro. E aí o senhor chamou esse servo e disse para ele o pagar. Se ele não pagasse, ele seria preso, sua esposa seria presa e seus filhos seriam presos. O que o servo fez? Se desesperou e suplicou de forma humilde para que o Senhor desse um tempo para que ele saudasse a dívida. E o que o servo fez? Se compadeceu e, mais ainda, perdoou a dívida do servo. E aí, o que aconteceu? Passado algum tempo, esse mesmo servo encontrou alguém que o devia. E imediatamente ele foi fazer a cobrança, que, segundo relatos, foi feita de uma forma aqui agressiva. E aí, essa passagem foi deletada lá para o Senhor. E o Senhor mandou chamar esse servo, que ele havia perdoado, e lhe disse, ora, eu me compadeci da tua dívida, e quando você pôde fazer isso com o outro, você fez diferente. Então você será preso, e mandou prender. O que Jesus quis nos mostrar com essa passagem? Que Deus, nosso Pai Celestial, Ele é indulgente com as nossas imperfeições. Ele se compadece da nossa situação
crítica que nós mesmos nos colocamos pelas nossas más tendências, e ele se compadece disso. Então ele nos dá muitas oportunidades, ele é indulgente e nos perdoa. Se ele, que é nosso Pai, faz isso, nós devemos fazer o mesmo com nossos irmãos. E se nós considerarmos que devemos ser, como recomenda Jesus, indulgentes, exercermos o perdão das ofensas, e se nós também formos benevolentes, fazermos o bem para o nosso próximo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a caridade, que é uma ação de excelência, né, de maior mérito para nós. Fazer o bem para todos, sermos indulgentes e exercermos o perdão. E tudo isso vai contra aquela condição que nós fomos criados simples, ignorantes e egoístas. Então a caridade, ela é o contrário, a ação contrária ao egoísmo. E veja, nós temos uma norma de conduta muito preciosa, que nós devemos sempre avaliar, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo? Se não, se a resposta for não, melhor não fazermos. Então nós temos uma ótima norma para balizar as nossas atitudes, apenas seguindo esses 2 primeiros mandamentos. Nesse capítulo também, Kardec coloca o dai a César o que é de César. Um fariseu que questionaram Jesus sobre o pagamento dos impostos, se era lícito, se era justo o pagamento de imposto, e Jesus falou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e está também em Marcos, capítulo 7, versículo 13 a 17. Porém, como Kardec mesmo fala, nós temos que avaliar o contexto e o sentido dessa resposta de Jesus. O contexto é que havia uma irritação, uma insatisfação contra a cobrança de impostos pelas autoridades judaicas, e isso era motivo, né, que se Jesus falasse que não devesse pagar, colocar toda a autoridade judaica em uma situação difícil. Então tem um lado ali com duplo sentido essa pergunta, mas Jesus foi muito além dessa resposta. Ele deu uma resposta que serve para balizar as nossas atitudes. Ele disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a fulano é o que é de fulano, a nós o que é nosso. O que ele diz? Ele quis mostrar a justiça em relação aos direitos. Você recebe aquilo que é teu, o outro recebe o que é dele. Então, quando nós estamos falando de direitos, os meus direitos e os direitos do próximo. E muitas vezes o que acontece? Nós agimos com interesse pessoal. Os meus direitos eu defendo mais e os direitos dos outros não importa muito. Às vezes nem importa, a gente é indiferente ou a gente até diminui os direitos do outro. E Jesus condenou qualquer ação, durante toda a sua trajetória, qualquer ação que trouxesse prejuízo material e moral ao nosso irmão. Prejuízo material é fácil de entender, né? Agora, o prejuízo moral. Quantas atitudes nós tomamos que prejudicam moralmente o nosso próximo, que às vezes a gente nem se dá conta disso. E isso, Jesus nos ensinou que não deveríamos fazer isso.
Vamos pensar do ponto de vista material, que é mais fácil. Se eu tenho uma vida digna, se eu tenho uma casa, se eu tenho conforto, se eu tenho alimento, se eu tenho acesso ao médico, se eu tenho como comprar remédios, o que nós devemos defender? Que essa mesma condição seja dada para outras pessoas, nossos irmãos. Mas às vezes a gente tem aquele pensamento assim: eu conquistei, o outro que lute. Então nós não somos caridosos. O que cabe a nós? Garantir o direito dos outros. Se nós fôssemos pensar do ponto de vista só material, se essa premissa de que a do outro fosse garantida, vocês imaginam como a gente viveria sem, desordens sociais? A gente não teria as desordens sociais, os problemas sociais que nós temos hoje. Vejam, como a gente viveria de forma mais harmoniosa, mais tranquila, Teríamos muito menos problemas. Mas a gente defende o nosso. E esquecemos do direito do outro. Às vezes a gente usa aquela expressão hoje muito usual, ele que lute, Mas quais foram as condições dadas a ele? E é muito claro que muito do que nós temos do ponto de vista material foram o quê? Concessões. Porque será que nós somos justos o tempo inteiro? Ou será que não foi com o padecimento, com a indulgência de Deus que nós temos grande parte do que nós temos? É uma reflexão que nós temos que fazer. Muito importante a gente pensar assim, porque esse futuro que nós queremos para a Terra, a gente quer um futuro melhor, a gente quer que existe uma vida de mais equilíbrio, de mais harmonia. Às vezes o que eu tenho em excesso vai servir para o outro, é assim que nós temos que pensar. E a lei do amor, que Jesus pregou, ensinou em diversos exemplos, ele ensinou o amor, que é o sentimento mais requintado, o sentimento mais elaborado que a gente pode ter, que nos coloca próximo a Deus. E isso a gente vai conquistar, esse sentimento, constante em nossa vida, com a caridade. Temos que lembrar que fomos criados simples e ignorantes, desenvolvimentos intelectualmente, mas também temos que ter o desenvolvimento moral, Estarmos caminhando rumo à perfeição. E uma das coisas que nós temos que fazer é deixar de lado um pouco o nosso interesse pessoal. Como Kardec fala, é a gente perder a nossa personalidade. Porque quando a gente deixa de ganhar ou ter algo para favorecer o outro, nós estamos deixando o nosso interesse pessoal, nós estamos pensando no interesse coletivo. Nós estamos já agindo quanto humanidade. E é isso que a lei do amor vai fazer conosco, vai fazer com que nós nos tornemos individualmente menos importantes, nós vamos pensar no todo. Nós fazemos isso às vezes, mas a gente faz às vezes a nível dentro da nossa família corpórea. Nós temos que pensar nisso de uma forma mais ampla. O bem que eu quero para mim, eu quero para o outro. A conquista que eu tenho para mim, eu também quero para o outro. Isso é o amor. E quando a gente se despersonifica, o que sai de nós? Sai o egoísmo. Vai predominar o quê? A ideia de que todos somos iguais, porque fomos criados a partir de uma centelha divina que é amor. Se somos iguais, temos os direitos, as mesmas coisas.
o que eu tenho de bom, eu desejo, luto e defendo para que o outro também tenha. Em uma das mensagens desse capítulo, também dada por Emmanuel fala claramente que a maior chaga, né, a maior doença da humanidade, ou seja, do homem, é o egoísmo. E como que nós vamos combater o egoísmo, se não com a caridade? Também fala que nós devemos tirar uma couraça que cobre o nosso coração. É aquela história da indiferença. Eu sei do problema dos outros, mas eu não me importo com isso. Quando nós nos tornamos sensíveis à dor, ao sofrimento do outro, aquilo passa a ser importante. Às vezes passa pela solução com a caridade de ordem material. Eu atendo algo que o meu irmão precisa, materialmente. Mas às vezes, e com certeza, mais importante que a caridade material, né, é algo que a gente faz do ponto de vista do espírito. Eu faço uma boa vibração para aquele irmão, eu faço uma prece, eu dou um conselho que fortaleça a sua fé. E ele passa por aquele problema. Ele se fortalece com isso. Quando essa dor do outro nos incomoda, ficamos sensíveis e nós vamos buscar alguma modificação daquele contexto. Aí sim nós estamos agindo quanto irmãos, sendo fraternos. E isso é uma conduta que vai mostrar o nosso grau de desenvolvimento moral. Agir dessa forma, pensar no outro, fazer o outro aquilo que nós queremos que fizessem conosco. Se eu estou numa situação difícil, o que eu queria? Eu queria que alguém me ajudasse, então eu ajudo o outro. Veja, volta lá no mandamento. Então, nós temos que começar a usar mais essa conduta de uma forma mais indistinta, constante, né? Aí nós estamos fazendo realmente o amando o nosso próximo. Aqui também no final do capítulo fala do quanto nós podemos exercer o que ele chama de caridade austera, quer dizer, uma caridade que a gente faz com sacrifício, com abnegação. Isso vai exigir sacrifício de nós. E quando a gente se sacrifica, nosso eu vai ficando mais fraco, o egoísmo vai desaparecendo. E fala também se nós devemos colocar nossa vida em risco para salvar um criminoso, por exemplo. Olha que, se nós fizermos isso, olha o mérito que nós vamos ter. Por que nós devemos? Que ele fala que temos que salvar, correr o risco para salvar um criminoso. Por quê? Porque nós também já podemos ter cometido crimes. Às vezes não nessa vida, do ponto de vista de leis do homem, mas às vezes também do ponto de vista de leis de Deus, das leis divinas, em outras encarnações. E isso, né, vai ter um mérito importante para nós. Mostra também o quanto nós estamos desenvolvidos moralmente. Se Deus se compadece de nós, nós também temos que nos compadecermos e sermos indulgentes com o outro, aplicando esse mesmo mandamento. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nossa conduta, né, possa passar sempre pelo nosso olhar para o próximo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.